Eles disseram que ela não era nada mais que uma decoração, uma esposa silenciosa e simples, pendurada no braço do bilionário mais arrogante da cidade, Dominic Mercer. Por 3 anos, Dominic tratou Fiona como se ela fosse invisível, deixando-a nas sombras enquanto ele perseguia fama, fortuna e outras mulheres. Limpa a garganta. Ele pensou que ela era fraca. Ele pensou que ela estava presa. Mas esta noite, na gala mais exclusiva do século, Dominic está prestes a aprender a lição mais cara de sua vida. Ele não percebeu que a pessoa que todos vieram ver era a esposa que ele acabara de insultar. Esta é a história de como a esposa invisível se tornou a rainha da noite. O silêncio na cobertura era sufocante. Não era o silêncio da paz. Era o silêncio de uma respiração presa, o tipo que precede um estilhaçamento. Fiona estava diante do espelho do chão ao teto na suíte master, seus dedos tremendo ligeiramente, enquanto ela ajustava a alça de seu vestido azul marinho. Era um vestido modesto, elegante, mas discreto. Exatamente o tipo que Dominic insistia que ela usasse. Não chame atenção, ele lhe disse durante o café da manhã, seus olhos colados ao seu tablet. Você está lá para me apoiar, Fiona, não para fazer um espetáculo. Apoiá-lo. Essa era a palavra que ele usava para mascarar a realidade, desaparecer atrás dele. A porta da suíte se abriu e Dominic Mercer entrou. Ele era inegável em sua presença, alto, ombros largos, vestindo um smoking feito sob medida pelo melhor alfaiate de Londres. Ele verificou seu reflexo no espelho, ajustando seus abotoaduras sem poupar um olhar para sua esposa. O carro está lá embaixo, Dominic disse, sua voz cortada. Já estamos 10 minutos atrasados. Winston estará lá e preciso encurralá-lo antes que o leilão comece. Fiona se virou, esperando por uma lasca de validação. Como eu estou, Dominic? Dominic parou, finalmente olhando para ela. Seu olhar era crítico, escaneando-a como um balancete que não estava bem somando. Ele não sorriu, ele não suavizou. Ele apenas assentiu, um gesto rápido e de desdém. Bem, ele disse, apropriado. Apenas lembre-se das regras, Fiona. Sorria, assinta e não tente falar de negócios. Essas pessoas são tubarões. Eles comerão alguém como você vivo. Alguém como eu, Fiona repetiu suavemente. E o que é alguém como eu, Dominic? Ele suspirou. O som de um homem sobrecarregado por uma criança lenta. Alguém que não entende as complexidades do meu mundo. Alguém que desfruta do luxo que eu forneço, mas não precisa carregar o peso dele. Apenas tente não me envergonhar esta noite. Bianca estará lá gerenciando o RP do evento, e preciso que tudo corra bem. O nome caiu como um tapa. Bianca, sua gerente de relações públicas. A mulher que demorava-se um pouco demais ao lado dele nas fotos de imprensa. A mulher que olhava para Fiona com uma mistura de pena e divertimento. Ela está? Fiona perguntou, sua voz firme apesar do aperto em seu peito. Suponho que ela estará usando algo apropriado também. A mandíbula de Dominic apertou. Não comece, Fiona. Não esta noite. Este acordo com o grupo Consincade vale 200 milhões. Se eu fechar, o Império Mercer se tornará global. Apenas entre no carro. Ele se virou e saiu deixando a porta aberta. Fiona observou suas costas recuando. Por 3 anos, ela havia desempenhado o papel. Ela tinha sido a órfã quieta que ele havia resgatado de um emprego em livraria falida. Ele amava a narrativa, o príncipe bilionário e sua Cinderela. Mas ele nunca se preocupou em ler o resto do livro. Ele nunca perguntou sobre os anos antes da livraria. Ele nunca perguntou sobre os cadernos que ela preenchia tarde da noite. Ela olhou de volta para o espelho. O vestido azul marinho era recatado, entediante. Era uma fantasia para um personagem coadjuvante. Fiona alcançou o fundo de seu armário, atrás das fileiras de bege e cinza. Dominic aprovava. A mão dela roçou contra a seda fria, uma capa de roupa escondida. Ela hesitou.
Esta noite era a grande gala Obsidian. Toda a elite da cidade estaria lá. Se ela se desviasse do roteiro, Dominic ficaria furioso. Mas então ela se lembrou do tom de sua voz. Alguém como você? Os olhos de Fiona endureceram. Ela dissipou a bolsa escondida. 10 minutos. Ela sussurrou para o quarto vazio. Ele pode esperar 10 minutos. A viagem de limusine foi um estudo de tensão gelada. Dominic passou os 40 minutos inteiros de carro até o Ritz-Carlton, gritando em seu telefone, latindo ordens para sua assistência. Fiona sentou-se à sua frente, seu casaco trench abotoado até o queixo, escondendo o que estava por baixo. Quando chegaram, os flashes eram cegantes. Os paparazzi invadiram a entrada como mariposas para uma chama. Dominic, por aqui. Sr. Mercer, o rumor sobre a fusão é verdadeiro? Dominic colocou seu rosto público instantaneamente, um sorriso charmoso e confiante que não atingia seus olhos. Ele saiu, abotoando seu paletó, e acenou. Então, quase como um pensamento tardio, ele se virou para oferecer uma mão a Fiona. Ela a pegou, pisando no tapete vermelho. O barulho era ensurdecedor. Fique perto. Dominic sibilou entre os dentes enquanto sorria para as câmeras. E mantenha esse casaco até chegarmos ao guarda-volumes. Está congelando aqui fora. Eles se moveram pelo corredor de desafios e entraram no grande salão de baile. Era um mar de diamantes, veludo e ambição impiedosa. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e o ar cheirava a perfume caro e dinheiro velho. Quase imediatamente uma mulher se aproximou deles. Ela era impressionante, vestindo um vestido que era pouco mais que alças prateadas cintilantes e recortes ousados. Era Bianca. Dom! Ela exclamou, ignorando Fiona completamente. Ela colocou uma mão em seu braço, suas unhas pintadas de um vermelho carmesim afiado. Graças a Deus você está aqui. Winston está lá no bar e parece entediado. Você precisa ir lá agora. A atenção de Dominic mudou inteiramente para ela. Ele está tomando uísque ou martini? Uísque. Envelhecido? Bianca disse, finalmente piscando os olhos em direção a Fiona. Seu sorriso era rígido, condescendente. Oh, olá, Fiona. Vejo que você veio junto. Que bom. Talvez você queira pegar uma bebida e encontrar um assento perto do fundo. A conversa de negócios vai ficar pesada perto das mesas da frente. Fiona olhou para Bianca, depois para seu marido. Dominic já estava escaneando o salão, procurando seu alvo. Vai encontrar uma mesa, Fiona? Dominic disse, acenando a mão com desdém. Virei te encontrar quando o jantar for servido. Bianca precisa me informar sobre os pontos de discussão. Você está me deixando aqui sozinha? Fiona perguntou. Você não é uma criança? Dominic retrucou, sua paciência estalando. Apenas sente-se e não fale com ninguém importante. Tenho trabalho a fazer. Ele virou as costas para ela. Ele se afastou com Bianca, suas cabeças curvadas juntas, rindo de algo que ela sussurrou. Fiona ficou sozinha no meio do foyer. Pessoas passavam por ela. Ela ouviu sussurros. É a esposa de Mercer, certo? Aquieta, coitada. Ela parece uma babá. Olhe para ele com Biana. Quase não é mais um segredo, é? A vergonha queimava em suas bochechas, quente e afiada. Mas sob a vergonha, algo mais estava acendendo. Era o mesmo fogo que a havia mantido viva quando ela perdeu seus pais aos 18. Era o fogo que a impulsionava a estudar até que seus olhos embaçassem, mesmo quando ela não tinha dinheiro para a mensalidade. Ela não era uma babá. Ela não era um caso de caridade. Ela viu o atendente do guarda-volumes, um jovem chamado Léo, a quem ela reconheceu de eventos anteriores. Ele olhou para ela com simpatia. Senhora Mercer, posso pegar seu casaco? Fiona olhou para a figura recuando de Dominic. Ele estava rindo, brindando copos com um grupo de investidores. Ele parecia poderoso, ou ele parecia ser intocável. Ela olhou para Léo.
Um sorriso lento e perigoso espalhou-se por seus lábios. Sim, Léo, ela disse. Pegue-o, queime-o se quiser. Ela desfez os botões do casaco trench. A lã pesada escorregou de seus ombros e se arrastou no chão. A tagarelice nas proximidades imediatas não apenas parou, evaporou. Por baixo do casaco monótono, Fiona não estava usando o vestido azul marinho. Ela estava usando um vestido de ouro líquido puro. Era tomara que caia, abraçando suas curvas com precisão arquitetônica, o tecido cintilando como se estivesse vivo. Era ousado, era real. E era um design que ninguém naquele salão podia comprar, porque era uma criação única de Ara, a misteriosa designer anônima que toda celebridade em Hollywood estava tentando encontrar. Mas o vestido não foi o único choque. Em seu pescoço estava um colar que fazia os lustres parecerem apagados. Era uma cascata de safiras e diamantes, uma peça tão distinta e histórica que pertencia a um museu. Fiona ergueu o queixo. Ela não parecia mais uma dona de casa nervosa. Ela parecia uma imperatriz que acabara de reivindicar seu trono. Leo, ela disse, sua voz clara e imponente. Onde está o organizador VIP? Acredito que tenha um discurso principal para fazer. O queixo de Léo caiu. Você é a palestrante principal. O programa lista a palestrante como a arquiteta, Fiona disse suavemente. Essa seria eu. Ela se virou e caminhou em direção ao chão do salão de baile. O som de seus saltos no mármore era rítmico, proposital. Ao entrar no salão principal, as cabeças viraram, não uma por uma, mas em ondas. A conversa morreu, substituída por um grito coletivo. Dominic estava perto do bar, rindo de uma piada que Winston havia feito. Ele viu os olhos de Winston se arregalarem. Ele viu o olhar de Winston se desviar por cima de seu ombro. Meu Deus, Winston murmurou. Quem é aquela? Dominic franziu a testa. Ele odiava quando Winston estava distraído. Provavelmente alguma atriz tentando chamar atenção. Ignore-a, Winston. Sobre a fusão. Não, Dominic, Winston disse, colocando seu copo para baixo. Olhe. Dominic virou-se irritado. Sua respiração engasgou em sua garganta. Ele piscou, certo de que estava alucinando. Caminhando pelo centro do salão, abrindo a multidão como um mar vermelho, estava uma visão em ouro. A mulher se portava com uma graça aterrorizante. Ela era radiante. Ela era magnífica. E ela era sua esposa. Dominic Mercer sentiu uma sensação que não experimentava há anos. Pânico. Começou em seu peito e arranhou seu caminho até sua garganta. Ele observou a mulher de ouro mover-se pela multidão, parando para aceitar um copo de champanhe de um garçom que parecia que ia desmaiar por estar em sua presença. Dominic? Bianca sibilou, suas unhas cravando na manga de seu smoking. Quem é aquela? Por que ela está usando isso? Você me disse que ela era um rato. Eu não sei. Dominic retrucou, puxando o braço para longe. Fique aqui. Ele marchou pelo chão do salão de baile, abandonando sua calma cuidadosamente cultivada. Ele interceptou Fiona assim que ela estava prestes a ser abordada pelo prefeito. Dominic agarrou seu braço superior, seu aperto forte, puxando-a ligeiramente para longe do centro do salão, para a sombra de um grande pilar de mármore. O que você pensa que está fazendo? Dominic sussurrou furiosamente, seu rosto a centímetros do dela. Você perdeu a cabeça? Tire isso. Fiona olhou para a mão dele em seu braço, depois para os olhos dele. Sua expressão era ilegível, completamente desprovida do medo que ele estava acostumado a ver. Tire isso, ela repetiu, sua voz calma e divertida. Estamos no meio de um salão de baile, Dominic. Isso seria bastante escandaloso, você não acha? Não brinque comigo, ele rosnou. Onde você conseguiu este vestido? Onde você conseguiu o dinheiro? E aquele colar? Parece ridículo. Todos sabem que eu não comprei para você. Você parece estar brincando de vestir-se com joias de fantasia. Você está me humilhando. Fiona riu.
Foi um som suave e sombrio que enviou um arrepio pela espinha de Dominic. Me humilhando? Ela perguntou. Dominic, olhe ao redor. Ele hesitou, então olhou por cima do ombro. Ele esperava ver pessoas rindo. Ele esperava ver a elite da cidade zombando da tentativa desesperada de atenção de sua esposa. Em vez disso, ele viu admiração. Ele viu inveja. O prefeito estava olhando. O CEO da empresa bancária rival estava olhando. E o mais importante, Winston Kincaid, o homem que Dominic precisava impressionar para salvar sua empresa, estava olhando com uma expressão de puro assombro. Eles não estão rindo, Dominic, Fiona sussurrou, aproximando-se. Eles estão cativados. Você queria uma esposa troféu? Bem, aqui está ela. Me ilustre e me exiba. Não é esse o trabalho? Você, Dominic começou, mas ele foi interrompido. Dominic, apresente-nos. Era Winston Kincaid. O bilionário mais velho aproximou-se deles, radiante. Ele ignorou Dominic inteiramente e voltou seu charme para Fiona. Senhora Mercer, Winston disse, curvando-se ligeiramente. Devo dizer, tenho comparecido a essas galas por 40 anos. Nunca vi uma entrada como essa. Você insuflou vida em uma noite muito monótona. Fiona sorriu, e não era o sorriso tímido e nervoso que ela usava em casa. Ele, limpa a garganta, era deslumbrante. Sr. Kincaid, li sua recente entrevista na Forbes sobre desenvolvimento urbano sustentável. Perspectiva fascinante sobre a integração de energia verde em distritos históricos. Dominic congelou. Ela lia Forbes. Desde quando ela lia algo além de romances? As sobrancelhas de Winston ergueram-se. Você leu isso? A maioria das pessoas achou seco. Estou impressionado. Eu não sabia que seu marido se interessava pelas minhas iniciativas ecológicas. Oh, ele não se interessa. Fiona disse suavemente, olhando para Dominic com um olhar que poderia cortar vidro. Dominic prefere o lucro. Eu prefiro o horizonte. Winston rugiu de riso, dando tapinhas nas costas de Dominic. Ela é esperta, Mercer. Você a tem escondido. Por quê? Com medo que ela o ofuscasse? Dominic forçou um sorriso rígido. Fiona está cheia de surpresas esta noite. Bianca lá apareceu ao lado de Dominic, sentindo que estava perdendo seu território. Ela olhou Fiona de cima a baixo, seus olhos estreitando-se no colar. É uma linda fantasia, Fiona, Bianca disse, sua voz pingando doçura falsa. Mas você não está preocupada que aquela grande pedra azul seja um pouco demais? Parece um pouco pesado. Talvez você devesse tirá-lo antes que force o pescoço. Joias de fantasia podem ser tão desajeitadas. O círculo de ouvintes silenciou. Foi um insulto direto, implicando que as joias eram falsas. Fiona voltou seu olhar para Bianca. Ela não ficou brava. Ela não corou. Ela simplesmente levantou a mão e tocou a safira central. Isso não é joia de fantasia. Bianca, Fiona disse quietamente, mas sua voz se fez ouvir. Este é o coração da irmã do oceano. Foi encomendado em 1912. Esteve em um cofre privado em Genebra por 50 anos. Foi lançado apenas ontem. Bianca zombou. E devemos acreditar que Dominic te comprou um artefato histórico. Por favor. Dominic não comprou, Fiona disse. Então quem comprou? Dominic exigiu, seu ciúme inflamando. Quem te comprou esse colar? Fiona. Fiona olhou-o diretamente nos olhos. Eu o fiz. O silêncio desceu sobre o grupo. Dominic olhou para ela. Você? Com que dinheiro? A mesada que te dou para mantimentos. Não, Fiona disse, sua voz endurecendo, com o dinheiro que eu ganhei. Você vê, Dominic, enquanto você estava ocupado trabalhando até tarde com Bianca, eu estava trabalhando também. Mas podemos discutir meu currículo mais tarde. Agora, o mestre de cerimônias está chamando para todos sentarem. Acredito que a palestrante principal está prestes a começar. Ela limpa a garganta, virou-se e foi embora, deixando Dominic, Bianca e Winston em seu rastro.
Curioso? Winston ponderou, observando a ir. Muito curioso, Mercer. Se você não tratar essa mulher direito, outra pessoa o fará. Dominic cerrou os dentes. Ele sentiu como se o chão estivesse mudando sob seus pés. Ele tinha que recuperar o controle. Ele pegou a mão de Bianca. Vamos sentar. Vou chegar ao fundo disso rápido assim que chegarmos em casa. O grande salão de baile estava fracamente iluminado, os holofotes focados no palco central. Centenas de convidados sentaram-se em mesas redondas cobertas com linho branco. Dominic sentou-se na mesa da frente reservada para doadores de platina, com Bianca à sua esquerda e uma cadeira vazia à sua direita, onde Fiona deveria ter estado. Onde ela foi? Dominic murmurou, verificando o relógio. Ela está fazendo uma cena por não estar à mesa. Talvez ela tenha ido ao banheiro chorar. Bianca sussurrou, tomando seu vinho. Você foi muito dura com ela. Ela provavelmente percebeu que está fora de seu alcance. No palco, o apresentador bateu no microfone. Senhoras e senhores, a voz trovejou. Esta noite é uma noite de revelação. Nos últimos 3 anos, o horizonte da cidade tem se transformado. A nova casa de ópera, a Torre Solaris, a renovação do Distrito Oeste. Todas essas obras-primas foram projetadas por uma única empresa. Uma empresa conhecida apenas como Vertex Designs, liderada por um gênio anônimo conhecido na indústria apenas como a Arquiteta. Um murmúrio de excitação percorreu a multidão. Todos conheciam a Vertex Designs. Eles eram a empresa de arquitetura mais badalada do país. Seus contratos valiam bilhões. Mas ninguém sabia quem a administrava. Esta noite, o apresentador continuou, para celebrar o lançamento do fundo de caridade Obsidian. A arquiteta concordou em revelar sua identidade e leiloar as plantas do próximo projeto Skybridge. Dominic inclinou-se para a frente. É isso. Ele sussurrou para Bianca. Se eu conseguir comprar essas plantas, o acordo com Syncade está selado. Preciso saber quem é essa arquiteta para poder fazer uma oferta antes do início do leilão. Por favor, recebam, o apresentador gritou, gesticulando para as cortinas. A CEO e designer principal da Vertex Designs. As pesadas cortinas de veludo se abriram. Dominic levantou o copo, pronto para brindar ao velho ou artista excêntrico que esperava que saísse. Uma figura entrou no holofote. O vestido dourado cintilava como fogo líquido. As safiras em sua garganta captaram a luz, enviando fractais azuis dançando pelo salão. Era Fiona. O copo de Dominic escorregou de seus dedos. Acertou a mesa, estilhaçando, vinho tinto encharcando a toalha de mesa branca. Ele nem percebeu. Não, ele sussurrou. Isso é impossível. Fiona caminhou até o pódio. Ela ajustou o microfone, sua postura absoluta. Ela olhou para a multidão, seus olhos escaneando a escuridão até que pousassem na mesa da frente. Em Dominic. Boa noite, ela disse. Sua voz foi amplificada, rica e confiante. A voz de uma mulher que comandava as salas de reunião, não uma mulher que pedia permissão para comprar novas cortinas. Eu sou Fiona Mercer, mas no mundo do design vocês me conhecem como a arquiteta. O salão explodiu. Suspiros, aplausos e sussurros chocados encheram o ar. Ela é a arquiteta, a esposa de Mercer, a quieta. Meu Deus, ela projetou a Torre Solaris. Dominic sentiu que não conseguia respirar. A Torre Solaris. Ele havia elogiado aquele edifício por meses. Ele havia dito a Fiona durante o jantar, enquanto a ignorava, que o homem que o projetou era um visionário. Ele havia chamado sua própria esposa de visionária, sem nunca olhar para ela. No palco, Fiona continuou. Por anos, trabalhei das sombras. Permiti que meu trabalho falasse por si. Mas recentemente percebi que o silêncio nem sempre é uma virtude. Às vezes, o silêncio é apenas submissão. E eu terminei de me submeter. Ela clicou um controle remoto em sua mão. Uma tela enorme atrás dela acendeu exibindo uma complexa e bela renderização 3D
de uma ponte futurista conectando o distrito financeiro da cidade ao porto. Esta é a Skybridge, Fiona disse. É minha obra-prima. Ela utiliza tecnologia de pele solar e vigas de suporte de captação de vento. É o futuro desta cidade. Ela fez uma pausa, deixando a imagem ser absorvida. Normalmente eu leiloaria isso ao maior licitante, ela disse. No entanto, esta noite é diferente. Esta noite estou procurando um parceiro. Um parceiro que entenda valor, não apenas preço. Ela olhou diretamente para Dominic novamente. As equipes de câmera deram zoom em seu rosto, projetando seu olhar intenso nas telas laterais. Meu marido, ela disse, a palavra pairando no ar. Dominic Mercer tem tentado fechar um negócio com o grupo Consincade para desenvolver o porto. Ele acredita que dinheiro é a única linguagem que importa. Dominic empalideceu. Ela estava divulgando os negócios deles na frente de todos. Mas, Sr. Consincade, Fiona disse, virando a cabeça para onde Winston estava sentado na primeira fila. Eu sei que você valoriza integridade, você valoriza visão e você valoriza respeito. Winston levantou-se lentamente, seus olhos fixos em Fiona. Eu valorizo, Winston gritou, sua voz trovejando sem microfone. Então eu tenho uma proposta, Fiona disse. Eu sou a proprietária do terreno onde a Skybridge está. Eu comprei há 3 anos sob o nome Vertex Designs. Dominic, você tem tentado comprar aquele terreno por 6 meses, não tem? Você tem gritado com sua assistência porque o proprietário anônimo não vendia. Dominic desabou em sua cadeira. Ele tinha amaldiçoado o proprietário daquele terreno todos os dias. Era ela o tempo todo. Estou disposta a assinar o terreno e o projeto para o grupo Consincade, Fiona anunciou. De graça. A multidão ofegou. Grátis? Alguém gritou. Com uma condição, Fiona disse, sua voz transformando-se em aço. O contrato estipulará que a corporação Mercer, e especificamente Dominic Mercer, está impedido de qualquer envolvimento no projeto. Ele está na lista negra do desenvolvimento. A onda de choque atingiu Dominic como um golpe físico. Ela não estava apenas o envergonhando. Limpa a garganta. Ela estava destruindo sua carreira. Este acordo deveria salvar sua empresa da falência. Sem ele estava acabado. Você não pode fazer isso, Dominic gritou, saltando de sua cadeira. Ele ignorou o vinho escorrendo de seu colo. Fiona, pare com essa loucura. Segurança, Fiona disse calmamente ao microfone. Por favor, peçam ao perturbador para sentar. Ele está limpa a garganta, interrompendo a apresentação. 2 grandes seguranças se aproximaram de Dominic. Ele olhou ao redor selvagemente. Bianca já havia afastado sua cadeira dele, olhando para ele como se ele fosse um contágio. Winston Consincade caminhou até a beira do palco. Ele olhou para Dominic, depois para Fiona. Senhora Mercer, Winston disse. Ou devo dizer, senhorita arquiteta, você tem um acordo. Fiona sorriu. Obrigada, Winston. Agora, se me dão licença, tenho uma festa para desfrutar e acredito que meu marido tem alguns papéis de falência para arquivar. Ela se afastou do pódio enquanto o salão irrompia em aplausos estrondosos. Não para Dominic, mas para a mulher que acabara de esmagá-lo. Dominic ficou lá, os aplausos ecoando em seus ouvidos como um sino fúnebre. Ele olhou para Fiona, realmente olhou para ela pela primeira vez em anos, e percebeu com um choque nauseante que a mulher que ele havia ignorado era a pessoa mais poderosa na sala, e ele acabara de perdê-la. Mas a noite não havia terminado. Fiona tinha mais um segredo para revelar. Os aplausos eventualmente diminuíram, substituídos por uma energia zumbindo que encheu o salão. A atmosfera havia mudado completamente. Dominic Mercer não era mais o rei da selva. Ele era a gazela ferida e os predadores estavam circulando. Dominic ficou congelado perto do palco, seu rosto avermelhado com uma mistura de raiva e humilhação. Ele observou Fiona descer as escadas
imediatamente cercada por admiradores. Winston Kincaid estava apertando sua mão vigorosamente. O prefeito estava esperando sua vez. Fotógrafos estavam lutando por ângulos. Dominic sentiu uma mão em seu ombro. Ele se virou, esperando o conforto de Bianca. Bem, Bianca disse, sua voz gelada. Ela estava segurando sua bolsa de mão, olhando para ele com desdém não disfarçado. Isso foi educativo. Bianca, Dominic gaguejou, agarrando o braço dela. Você tem que me ajudar a consertar isso. Vá falar com a imprensa. Dê a sua versão. Diga que ela é mentalmente instável. Diga que ela roubou os designs de mim. Bianca riu, um som áspero e seco. Ela puxou o braço para longe, alisando a seda de seu vestido onde ele havia tocado. Dar a sua versão? Bianca perguntou incrédula. Dominic, ela acabou de provar que é dona do terreno que você precisa para sobreviver. Ela provou que projetou os edifícios pelos quais você levou o crédito. Não há versão. Você está acabado. Eu ainda sou Dominic Mercer, ele gritou, puxando algumas escadas. Eu tenho ativos? Eu tenho. Você tem dívidas, Bianca interrompeu. Todos sabem que a empresa está alavancada até o limite, esperando por este acordo com Kincaid. Sem ele, os bancos ligarão para seus empréstimos até segunda-feira de manhã. Sou uma gerente de RP, Dominic. Meu trabalho é gerenciar reputações, não ressuscitar cadáveres. Não namoro homens falidos. Limpa da garganta. Ela nem sequer disse adeus. Ela virou-se sobre os calcanhares e caminhou direto para um grupo de gestores de fundos de hedge, seu sorriso já de volta ao lugar, caçando um novo alvo. Dominic estava sozinho. A mulher por quem ele havia ignorado sua esposa o havia abandonado em segundos. Fúria quente e cegante tomou conta. Ele empurrou a multidão, empurrando um garçom para o lado. Ele precisava chegar até Fiona. Ele precisava fazê-la parar com isso. Ela era sua esposa. Ela pertencia a ele. Ela não podia simplesmente destruí-lo. Fiona estava rindo de algo que Winston disse quando viu Dominic marchando em sua direção. Ela não hesitou. Ela simplesmente parou de rir e o observou vir, sua expressão entediada. Fiona! Dominic latiu, invadindo o círculo de elites que a cercava. Nós estamos indo embora agora. Winston Kincaid franziu a testa, dando um passo ligeiramente à frente de Fiona. Sr. Mercer, acho que sua esposa está tendo uma noite agradável. Talvez você devesse ir esfriar a cabeça. Ela é minha esposa! Dominic gritou, perdendo toda a compostura. Ele estendeu a mão para agarrar o pulso de Fiona. Você não pode me envergonhar assim, Fiona. Você acha que é inteligente? Você acha que isso é um jogo? Eu te fiz. Eu te tirei da sarjeta. Assim que seus dedos estavam prestes a fechar-se em seu pulso, uma mão disparou da multidão. Era uma mão grande e poderosa. Agarrou o pulso de Dominic como um torno de aço, parando-o no ar. Dominic olhou para cima, fazendo careta com a pressão. Parado ali estava um homem que Dominic reconheceu, mas nunca havia conhecido. Sebastian Hale. Ele era um magnata da tecnologia. Um homem que havia feito seus bilhões em aeroespacial e software. Ele era mais alto que Dominic, mais largo, e possuía uma espécie de quietude perigosa que Dominic não tinha. Sebastian era conhecido por ser implacável nos negócios e extremamente reservado. Eu acredito, Sebastian disse, sua voz baixa e perigosa. A senhora não está interessada em ir embora. Dominic tentou puxar a mão para trás, mas o aperto de Sebastian não vacilou. Me solte, Dominic cuspiu. Este é um assunto doméstico. Não é da sua conta, Hale. Na verdade, Sebastian disse, seus olhos frios, é meu negócio, já que a Vertex Designs é uma subsidiária da Hale Industries. Dominic parou de respirar. O salão silenciou novamente. O quê? Dominic sussurrou. Sebastian soltou a mão de Dominic com um empurrão que o fez cambalear para trás. Ele moveu-se para ficar ao lado de Fiona, não na frente dela como um protetor,
mas ao lado dela como um igual. Ele colocou uma mão suavemente na parte inferior das costas dela, um gesto de intimidade que fez o estômago de Dominic revirar. Fiona não construiu a Vertex sozinha. Sebastian explicou à audiência atordoada. Ela precisava de um parceiro silencioso para lidar com as proteções legais para que seu marido não roubasse seu trabalho. Tive a honra de ser esse parceiro. Sebastian olhou para Fiona e, pela primeira vez naquela noite, seu rosto estoico suavizou-se em um sorriso genuíno e caloroso. Você estava brilhante esta noite, Ellie. O mapeamento de projeção foi um toque agradável. Obrigada, Seb. Fiona disse, sorrindo de volta para ele, com uma familiaridade que estraçalhou o coração de Dominic. Eu achei que a ponte ficou boa em azul. Seb? Dominic engasgou. Você o conhece? Limpa na garganta. Fiona olhou de volta para Dominic, seus olhos duros novamente. Sebastian e eu fomos para a universidade juntos, Dominic, com bolsas de estudo integrais. Enquanto você estava festejando com o dinheiro do seu pai, nós estávamos estudando na biblioteca até às 3 da manhã. Ele tem sido meu melhor amigo por 10 anos. Melhor amigo? Dominic acusou, apontando um dedo trêmulo. Você tem me traído, sua hipócrita. Sebastian deu um passo à frente, seus punhos cerrando, mas Fiona colocou uma mão em seu peito para impedi-lo. Limpa a garganta. Traindo? Fiona riu. Dominic, Sebastian nunca me tocou de forma inadequada. Ao contrário de você e Bianca, ao contrário de você e sua secretária no ano passado. Ao contrário de você e da lista interminável de mulheres sobre as quais sei desde nossa lua de mel. Você sabia? Dominic hesitou. Eu sei de tudo, Dominic, Fiona disse suavemente. Eu sei sobre as contas offshore que você tentou esconder. Eu sei sobre os empréstimos que você fez em meu nome, o que a propósito foi fraude. E eu sei que você planejava me entregar os papéis do divórcio na próxima semana, depois que o acordo com Syncade fosse fechado, para que você não tivesse que compartilhar os lucros. Ela alcançou sua bolsa de mão dourada e tirou um documento dobrado. Você queria um divórcio? Ela perguntou, jogando os papéis a seus pés. Feliz aniversário, querido. Eu os assinei esta manhã. Os papéis caíram no chão de mármore polido com um tapa suave. Dominic olhou para eles. Eles eram reais. A multidão estava sussurrando febrilmente agora. Isso era melhor que qualquer filme. Esta era a destruição de um titã, ao vivo e em alta definição. Eu posso consertar isso. Dominic murmurou, a realidade de sua situação desabando sobre ele. Ele olhou para Winston. Winston, por favor, ainda podemos fazer negócios. Posso oferecer-lhe termos melhores nas propriedades mais antigas. Winston balançou a cabeça tristemente. Dominic, você não tem nenhuma propriedade. O quê? Dominic piscou. O banco ligou enquanto você estava gritando, Winston disse, erguendo o telefone. Notícias viajam rápido. Os bancos congelaram seus bens aguardando uma investigação sobre a fraude que Fiona acabou de mencionar. Você não possui nada agora. Dominic sentiu seus joelhos cederem. Ele tropeçou, apoiando-se na beirada de uma mesa. Fiona, ele implorou, sua voz falhando. Ele olhou para ela, tentando convocar o charme que havia funcionado nela 3 anos atrás. Fiona, querida, olhe, podemos conversar sobre isso. Eu estive estressado. O negócio me afeta, mas eu te amo. Você sabe que eu te amo. Podemos recomeçar. Com seu talento e minhas conexões, poderíamos ser imparáveis. Não jogue fora nosso casamento por um momento de raiva. Fiona olhou para ele. Não havia nenhuma pena em seus olhos, apenas fadiga. Eu te amava, Dominic, ela disse. Eu realmente amava. Quando você me encontrou naquela livraria, eu pensei que você era meu príncipe encantado. Eu ignorei os sinais de alerta. Eu ignorei o jeito que você falava de forma condescendente com os garçons. Eu ignorei o jeito que você me silenciava. Ela deu um passo mais perto.
Mas o amor não é suficiente quando não há respeito, ela continuou. E você não apenas me desrespeitou. Você me apagou. Você queria uma estátua, Dominic. Bem, estátuas não perdoam. Ela se virou para Sebastian. Estou cansada. Podemos ir? Claro, Sebastian disse. Ele olhou para Dominic uma última vez. Não nos siga. Espere. Dominic levantou-se apressadamente. Para onde devo ir se os bancos congelarem minhas contas? A cobertura? Posso ir para a cobertura, certo? Fiona parou. Ela não se virou. A cobertura? Ela perguntou por cima do ombro. Oh, esqueci de mencionar. A empresa de gestão do edifício. Comprei isso no mês passado também. Você está despejado, Dominic. Seu cartão-chave foi desativado há 1 hora. Você não pode fazer isso, Dominic gritou. Essa é minha casa. Minhas roupas estão lá. Minha coleção de relógios. Suas coisas foram embaladas, Fiona disse calmamente. Estão em uma caixa com o porteiro. Bem, a maioria delas. Doei seus ternos para uma instituição de caridade para homens em busca de emprego. Achei que você não precisaria de smokings para onde vai. Para onde estou indo? Dominic gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Fiona virou-se uma última vez. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Eu não sei, Dominic. Você é um homem inteligente, descubra. Ou talvez pergunte a Bianca se pode ficar no sofá dela. Ah, espere, ela foi embora. Ela pegou o braço de Sebastian. Vamos pegar um hambúrguer, Seb. Estou faminta. Este vestido está muito apertado para refeições finas. Sebastian riu. O som rico e caloroso. Limpa a garganta. O que você quiser, inferno. Hambúrgueres serão. Eles saíram do salão de baile juntos, deixando o caos para trás. As câmeras piscaram, capturando a imagem da arquiteta dourada e do magnata da tecnologia, deixando o bilionário quebrado na poeira. Dominic ficou sozinho no centro do salão. Os convidados estavam começando a se afastar, desconfortáveis com a exibição crua de emoção. Os garçons começaram a limpar o vidro quebrado de seu vinho derramado. Um garçom, um jovem, varreu os cacos perto dos caros sapatos italianos de Dominic. Com licença, senhor, o garçom disse educadamente. Você está na bagunça. Dominic olhou para baixo. Ele olhou para os papéis do divórcio no chão. Ele olhou para a porta vazia por onde sua esposa havia saído. Ele não estava na bagunça. Ele era a bagunça. Ele caiu de joelhos, enterrando o rosto nas mãos. E pela primeira vez em sua vida, Dominic Mercer chorou, não por um negócio perdido, mas pela percepção de que ele havia segurado um diamante em sua mão e o tratado como uma rocha até jogá-lo fora. 1 ano depois, a cidade de Vidia havia se transformado. O que antes era um horizonte dominado por concreto cinza rígido e a fumaça da indústria havia sido perfurado por um milagre da engenharia moderna. Uma fita prateada de aço e vidro cortava o ar conectando o movimentado distrito financeiro ao porto histórico com uma graça que desafiava a gravidade. A Skybridge. Não era apenas uma estrutura, era uma declaração. Era um testamento à visão, resiliência e ao poder de sair das sombras. Era o dia da grande inauguração, e a energia no ar era elétrica. A imprensa estava lá em força total, um enxame de repórteres e cinegrafistas empurrando-se por posição. Drones zumbiam acima como beija-flores mecânicos, capturando tomadas aéreas amplas da arquitetura brilhante. Mas desta vez, as lentes não estavam caçando Dominic Mercer. Eles não estavam procurando pelo homem que uma vez reivindicou esta cidade como seu playground pessoal. Eles estavam procurando por Fiona. Fiona estava no centro da ponte, o vento de alta altitude chicoteando seu cabelo para trás, carregando o cheiro de água salgada e ozônio. Ela usava um terno branco poderoso, nítido, sob medida e moderno. Um contraste marcante com o vestido dourado de sua estreia há 1 ano, mas tão imponente.
O ouro tinha sido uma fantasia de rebelião. O branco era o uniforme de uma líder. Ela estava alta, suas mãos apoiadas no corrimão, sentindo o sutil zumbido rítmico da ponte sob seus pés. Estava viva, respirando com a cidade. Ao lado dela estava Sebastian. Ele estava elegante em um terno cinza-carvão que se ajustava perfeitamente à sua estrutura ampla, mas sua atenção não estava na maravilha da engenharia diante deles. Seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Ele a observava com uma mistura de orgulho e algo mais profundo, algo que havia fervido silenciosamente por uma década. Nervosa? Sebastian murmurou, inclinando-se perto para que só ela pudesse ouvir sobre o rugido do vento e o burburinho distante da multidão. Fiona virou-se para ele, seu sorriso lento e genuíno. Ela olhou para a água onde a luz do sol dançava nas ondas como diamantes estilhaçados. Não, ela disse suavemente. Eu construí isso, Seb. Eu calculei cada ponto de estresse, cada vetor de suporte de carga. Eu sei que vai aguentar. Sebastian sorriu, o canto do olho enrugando. Eu não estava falando sobre a ponte. Fiona riu, um som livre e sem fardos que parecia flutuar para as nuvens. A vida tinha sido um turbilhão desde aquela noite fatídica na Gala Obsidian. A Vertex Designs havia explodido, tornando-se a empresa de arquitetura mais procurada do país. Ela não era mais apenas um boato ou um escritor fantasma para o ego de seu marido. Ela não era mais apenas a arquiteta. Ela era Fiona Mercer, embora em breve mudaria esse nome, uma celebridade por direito próprio, um símbolo de empoderamento feminino e uma filantropa que realmente se importava com as causas que financiava. Mas em meio ao triunfo havia sempre a sombra do passado. Fiona escaneou a multidão reunida bem abaixo no calçadão do porto. Milhares de pessoas tinham vindo assistir ao corte da fita. Desta altura, eles eram um mosaico de cores e movimento. Turistas apontando câmeras, moradores empurrando carrinhos de bebê, trabalhadores da construção civil em coletes de alta visibilidade, irradiando orgulho do que haviam construído. Seu olhar desviou-se quase instintivamente para as margens da multidão. No fundo, perto de um vendedor de cachorro-quente fumegante, um homem estava sozinho. Ele usava um corta-vento cinza desbotado que tinha visto dias melhores, o zíper preso na metade. Ele parecia mais velho do que seus 35 anos, sua postura curvada, como se o peso do céu estivesse o pressionando. Seu cabelo, outrora penteado com produto caro, estava ralo e desgrenhado, bagunçado pela brisa do porto. Ele não fazia a barba há dias, a barba por fazer acinzentada e irregular. Ele segurava um tablet nas mãos, mas não era o modelo elegante, ultra fino, de ponta que ele costumava brandir como uma arma em salas de reunião. Era um modelo velho, rachado, provavelmente comprado em segunda mão ou resgatado de uma loja de pornografia. Era Dominic. Ele não estava lá para causar uma cena. Ele não tinha mais a energia, o dinheiro ou a arrogância para isso. Após a gala, a queda havia sido rápida, brutal e absoluta. A investigação de fraude que Fiona havia desencadeado o havia despojado de tudo. A cobertura com a vista que ele nunca apreciou, a frota de carros de luxo que ele raramente dirigia, a carteira de ações que ele verificava obsessivamente, tudo apreendido para pagar os credores que ele havia fraudado. Ele havia evitado a prisão por um triz, declarando-se culpado e liquidando cada um dos bens que havia escondido em contas offshore. Agora, Dominic Mercer, o ex-príncipe de Vidia, trabalhava como gerente de turno de nível médio em um armazém de logística na periferia da cidade. Era uma rotina das 9 às 5 de pranchetas, motoristas de caminhão irritados e luzes fluorescentes. Ele bateu o ponto de entrada, ele bateu o ponto de saída. Ele morava em um pequeno apartamento-estúdio com correntes de ar no East End, o mesmo distrito que ele costumava zombar por sua sujeira e falta de potencial.
Ele estava lá agora, observando as gigantes telas de LED montadas no calçadão, transmitindo a cerimônia ao vivo. Ele viu o close-up em alta definição do rosto de Fiona. Ele viu o brilho em seus olhos quando ela falava sobre conectar comunidades. Ele a viu rir de algo que Sebastian sussurrou. E ele viu o jeito que ela olhava para Sebastian. Era um olhar de total confiança, de segurança, de adoração. Era um olhar que Dominic nunca havia ganhado e certamente nunca recebido. Ela parece feliz, uma voz disse ao lado dele. Dominic saltou, quase derrubando seu tablet rachado. Ele se virou para ver um homem mais velho parado ao lado dele, usando um boné de beisebol sem descrição e óculos de sol para se misturar com os turistas. Mas a voz era inconfundível. Sr. Kincaid, Dominic gaguejou, instintivamente endireitando sua coluna, um reflexo de uma vida que ele não vivia mais. Eu não sabia que você estaria aqui embaixo com as pessoas comuns. Winston Kincaid ajustou seus óculos de sol, olhando para o arco prateado da ponte cortando o céu azul. A vista é melhor daqui, Winston disse, seu tom contemplativo. Daqui de baixo você pode ver a fundação. Você pode ver os pilares. Você pode ver o que realmente a sustenta. Ele olhou de lado para Dominic, sua expressão ilegível. Algo que você nunca se preocupou em olhar, Dominic. Você estava sempre muito ocupado olhando de cima da cobertura. Dominic se encolheu. A verdade doeu mais do que o vento. Ele olhou para seus sapatos arranhados, couro barato que apertava seus dedos. Eu sei, ele sussurrou sua voz. Você não precisa esfregar na minha cara, Winston. Eu não estou, Winston disse suavemente, virando-se para encará-lo completamente. Estou apenas feliz em ver que você ainda está de pé. Alguns homens não teriam sobrevivido à queda que você levou. É preciso um certo tipo de força para recomeçar do zero. Eu quase não consegui, Dominic admitiu, a confissão saindo antes que ele pudesse impedi-la. Houve noites. Bem, não importa agora. Ele olhou de volta para a gigante tela. Fiona estava segurando um grande par de tesouras cerimoniais. A mão de Sebastian estava suavemente colocada sobre a dela, guiando-a, apoiando-a. A imagem era um retrato de parceria, algo que Dominic nunca havia compreendido. Ela realmente era o gênio por trás de tudo, não era? Dominic murmurou meio para si. Todos aqueles anos, eu pensei que ela estava apenas rabiscando em cadernos. Eu pensei que ela estava perdendo tempo em pequenos hobbies. Eu disse a ela isso, sabe? Eu disse a ela que ela estava desperdiçando papel. Você viu o que queria ver? Winston respondeu, sua voz sem julgamento, mas pesada de verdade. Todos nós fazemos isso às vezes. Vemos o mundo através da lente do nosso próprio ego. Mas agora a lente está quebrada. Limpa a garganta. Agora você vê a verdade na tela. Fiona sorriu, um sorriso radiante e conquistador, e cortou a fita. A multidão ao redor deles rugiu. Canhões de confete dispararam dos cabos de suspensão da ponte, enchendo o céu com uma nevasca de papel dourado e prateado que desceu como neve. Crianças guincharam perseguindo os restos brilhantes. Dominic sentiu um caroço duro e doloroso formar-se em sua garganta. Ele se lembrou da última coisa que ele havia dito a ela naquele salão de baile. Desesperada e cruel, que ela não era nada sem ele, que ele a havia feito. Ele percebeu agora, com uma clareza que partiu seu coração, que ele havia sido a âncora a arrastando para baixo. Ele era o peso morto. Sem ele, ela não havia apenas flutuado. Ela havia disparado para a estratosfera. Eu deveria ir, Dominic disse abruptamente, levantando o colarinho de seu corta-vento. A celebração parecia muito brilhante, muito barulhenta para um fantasma como ele. Meu turno começa em 1 hora. Se eu atrasar, eles descontam o meu pagamento. Boa sorte, Dominic, Winston disse, oferecendo um aceno pequeno e triste. Dominic virou-se e foi embora. Ele se forçou a não olhar para a ponte. Ele não olhou para as câmeras piscando ou para a mulher de branco.
Ele apenas caminhou em direção à estação de metrô, cabeça baixa, fundindo-se no fluxo de passageiros. Ele era apenas mais um rosto anônimo na multidão, outra engrenagem na máquina, aprendendo da maneira difícil que o maior luxo na vida não é dinheiro ou poder ou uma vista do alto. É ter alguém que te vê, que realmente te vê por quem você é. E ele havia sido cego até que fosse tarde demais. No alto da ponte, a cerimônia estava terminando. Os VIPs estavam se movendo em direção à tenda de recepção, onde champanhe e canapés aguardavam. O vento havia aumentado, mas parecia revigorante, não frio. Sebastian parou Fiona quando ela se virou para seguir o prefeito. Ele a puxou suavemente para o corrimão, longe dos microfones. Espere, ele disse, sua voz caindo para um registro sério. Há mais uma coisa antes que a loucura da festa comece. Estamos com um cronograma apertado, Seb. Fiona provocou, verificando o relógio, embora seu coração batesse mais rápido com a intensidade em seus olhos. O governador está esperando. Sebastian ignorou o cronograma. Ele alcançou o bolso interno de seu paletó. Ele não tirou uma caixa de anel de veludo. Isso era muito clichê, muito performático para eles. Em vez disso, ele tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Estava amarelado com a idade, as bordas gastas e macias e felpudas. Fiona pegou, suas sobrancelhas franzindo em confusão. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela desdobrava o papel frágil. Era um guardanapo de papel marrom barato da cafeteria da universidade datado de 10 anos atrás. Nele, desenhado com tinta azul de caneta esferográfica desbotada, havia um esboço áspero, quase infantil, de duas figuras de palito em pé no topo de uma ponte suspensa. Abaixo do desenho, na caligrafia bagunçada e familiar de Sebastian, lia-se: "Um dia você a construirá, e eu estarei lá para ver." O ar deixou os pulmões de Fiona apressadamente. A memória a atingiu como uma onda física. Noites tardias na biblioteca, café barato, Sebastian ouvindo seus sonhos selvagens quando ninguém mais o faria. Ele havia acreditado nela antes que ela tivesse um portfólio. Ele havia acreditado nela antes que ela acreditasse em si mesma. Lágrimas pinicaram seus olhos quentes e repentinas. Limpa a garganta. "Você guardou isso?" Ela sussurrou, olhando para o guardanapo. "Por 10 anos, através de tudo." "Eu o guardei", Sebastian disse, sua voz embargada pela emoção, aproximando-se para protegê-la do vento. "Porque eu sempre soube quem você era, Fiona. Mesmo quando você esqueceu, mesmo quando ele tentou fazer você esquecer, eu sabia que a arquiteta estava lá dentro esperando para construir algo bonito." Ele estendeu a mão e pegou a dela, entrelaçando seus dedos. Seu aperto era quente, sólido, permanente. "Você construiu sua ponte, Fiona." Sebastian sussurrou, olhando profundamente em seus olhos. "Você provou tudo o que precisava provar. Agora eu quero construir outra coisa. Eu quero construir uma vida com você. Sem esconderijos, sem sombras, sem parceiros silenciosos, apenas nós." Fiona olhou para ele. Realmente olhou para ele. Ela viu os anos de amizade, o apoio silencioso durante seus dias mais sombrios de casamento. O amor paciente que havia esperado que ela fosse livre, que fosse completa. Ela percebeu que enquanto ela havia construído a ponte, ele havia sido o chão que a permitiu ficar de pé. Ela deixou cair o guardanapo, deixando o vento levá-lo, deixando o passado voar para longe, e jogou os braços em volta do pescoço dele, enterrando o rosto na curva do ombro dele. "Sim," ela sussurrou em seu casaco. A palavra levada pela brisa, mas capturada pela única pessoa que importava. Apenas nós, finalmente. Bem acima da cidade, em meio aos aplausos da cidade, ela havia mudado, e o vento que cantava através dos cabos, a arquiteta finalmente encontrou seu lar. Limpa a garganta. Não era em uma cobertura, ou em uma sala de reuniões, ou em um monumento de aço.
Era nos braços do homem que a havia amado quando ela era invisível. E enquanto o sol começava a se pôr sobre o porto de Vídia, pintando o céu em tons deslumbrantes de ouro e violeta, Fiona Mercer, em breve Fiona Hale, sorriu. Ela havia chocado o mundo. Ela havia humilhado um bilionário, mas o mais importante, ela havia se encontrado. A estátua havia desmoronado em pó. A mulher havia se erguido.